Bom, pessoal, continuando aqui, então, vamos falar sobre o concurso público. As normas gerais para a realização de concursos serão estabelecidas em regulamento. Parágrafo único. Além das normas gerais, os concursos serão regidos por instruções especiais que deverão ser expedidas pelo órgão competente com ampla publicidade. Instruções especiais, então, vai ser o quê? O edital, né? Ele vai ter as normas, tudo do concurso, mas o edital é que vai dar essas instruções especiais sobre cada certame, né? Os limites de idade para inscrição serão fixados em lei de acordo com a natureza de cada cargo. Pode ter os limites de idade, né, para mais ou para menos, de acordo com a natureza de cada cargo, né? Por exemplo, é claro, aqui no município acho que não tem, mas se tu for fazer um concurso para brigada militar, por exemplo, eles só aceitam até 23 anos. Por quê? Porque a pessoa tem que estar em pleno vigor físico, né, para fazer a função de policial militar, para que quando essa pessoa chegar ao ponto de se aposentar, ela ainda não esteja assim tão, né, uma idade tão avançada, né? Então, 23 anos é uma boa idade para o cara ingressar, né, na carreira de policial. Aí ele vai ter aí uns 25, 30 anos para trabalhar, ele vai estar ali com 50 e pouco quando for se aposentar, né? Enfim, a função de policial então tem essa peculiaridade, mas enfim, isso aqui é um artigo 9º dizendo que os limites de idade então para inscrição serão fixados em lei de acordo com a natureza de cada cargo. Parágrafo único. O candidato deverá comprovar que na data de abertura das inscrições não havia ultrapassado a idade limite máxima para o recrutamento. O prazo de validade do concurso será de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual prazo. O concurso pode ser, por exemplo, com validade de 2 anos, prorrogável por mais 2 anos. Ou 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Esses são os mais comuns, mas tu pode ter um concurso válido por 127 dias, prorrogáveis por mais 127 dias. Então vai ser sempre igual prazo. Eu nunca vi acontecer, mas normalmente é 2 anos ou 1 ano, né? Mas é prorrogável por igual prazo. Da nomeação. A nomeação será feita em comissão, quando se tratar de cargo que em virtude de lei assim deva ser provido, ou em caráter efetivo nos demais casos. Então, em comissão são os CCs, né? E caráter efetivo são os concursados, né? A nomeação em caráter efetivo obedecerá à ordem de classificação dos candidatos no concurso público. Tem aquela história que a tia da gente conta, né? Que fala, não, concurso público é tudo mentira. A pessoa vai lá, faz a prova, eles chamam quem eles querem, eles não chamam os primeiros colocados, eles chamam quem eles querem lá. Aí a pessoa só faz a prova, eles dão um jeito de colocar a pessoa lá dentro. Só se for em comissão, né? Se for em comissão, eles dão um jeito de colocar a pessoa lá dentro, em comissão. Mas em caráter efetivo é a ordem de classificação do concurso, né, gente? Da posse e do exercício. A posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidade inerentes ao cargo público, com compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente e pelo compromissando. É a posse, né? A posse dar-se-á no prazo de até 10 dias, contados da data de publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, ser prorrogado por igual período. Ou seja, quem já estudou a Lei 8.112 dos servidores federais, o prazo para posse é de 15 dias. O prazo lá para posse é de 15 dias. E para entrar em exercício, mais 15 prorrogáveis por 30. Não, acho que... Bom, enfim, não tenho certeza, mas eu acho que até 30 dias que eles têm, né, para assumir na 8.112 lá federal. Mas o que importa para vocês, para essa prova, o que importa para vocês para a prova de Xangri-Lá, é que aqui em Xangri-Lá o prazo para posse é até 10 dias. Saiu ali a portaria, vamos supor, sai a portaria no dia 10. Não, vou supor assim, dia 5 de agosto sai a portaria de nomeação da pessoa. Até o dia 15 de agosto ele tem que ir lá se apresentar para a posse. Se não, até o dia
15 de agosto, ele tem que protocolar um pedido de prorrogação de prazo para assumir, né? No caso, para posse. Aí ele tem até o dia 25 de agosto, né? Ele tem até o dia 25 de agosto para assumir o cargo. Não assumiu o dia 25 de agosto, dia 26 ele está fora e vai ser chamado o próximo. Certo? No ato da posse, o servidor apresentará obrigatoriamente declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública e, nos casos que a lei indicar, declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio. Certo? Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. 1. É de 5 dias, isso aqui faltou um acentinho aqui. É de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício contados da data da posse. Ou seja, assumiu, vamos supor que ele cumpriu aquele prazo de que saiu a portaria dele dia 5, ele assumiu o cargo dia 15. Ele tomou posse dia 15. Ele tem até o dia 20 para entrar em exercício, né? Não entrou, perde o cargo, aquela mesma história. Será tornado sem efeito o ato de nomeação se não ocorrer a posse e o exercício nos prazos legais. Tá? Fica fora, como eu já comentei. O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição para o qual o servidor for designado. Certo? No caso, se ele for designado para a Secretaria da Fazenda, né, vai ser o secretário da Fazenda. Se for nomeado para assumir um cargo na Secretaria de Obras, vai ser o secretário de Obras, né? Nos casos de reintegração reintegração é quando é invalidado judicialmente, né? Reversão é do velhinho, no caso aposentado que volta, e o aproveitamento, que é quando aproveita alguém que está em disponibilidade, né? O prazo de que trata o artigo o 1 do artigo anterior, né, será contado na data da publicação do ato, certo? Vai ser publicado esse ato de reintegração, reversão e aproveitamento, né? Os prazos vão contar então a partir dessa publicação. Da mesma forma que a nomeação, esses casos de reintegração, reversão e aproveitamento também vai ter que ser cumprido de acordo com o artigo, com o item anterior, certo? A promoção, a readaptação e a recondução não interrompem o exercício. Ou seja, a promoção vai ser a mudança de classe, ele vai para classe A, classe B, classe C, vai continuar trabalhando normalmente. A readaptação, então, é quando o doente, né, readaptação D de doente, o servidor está numa função, aí quando ele retornar da licença médica, vamos supor, se ele tiver uma licença médica devido a essa limitação física, né, ele está em exercício, só está em licença médica. A hora que ele retorna da licença médica, ele é readaptado numa outra função, sem ter nenhum intervalo ali, né? Não vai sair do cargo e voltar, né? Aqui tu vê, ó, na reintegração ele foi demitido, voltou. A reversão, ele estava aposentado, voltou. Aproveitamento, ele estava em disponibilidade, voltou. Aqui a promoção não, mudança de classe, continua trabalhando. Readaptação, voltou. O servidor, vamos supor, pode ser que ele tenha sofrido uma limitação física, mas não tinha nem pegou atestado, sei lá, ou pegou só um atestadinho, talvez ele nem tinha ido para o INSS, mas só que quando ele volta, né, ele não pode mais exercer. Ou então ele vai no médico e ele diz, bom, tu não pode mais, a partir de amanhã tu não pode mais fazer essa função. Então, não necessariamente ele vai ter uma licença médica. Mesmo que tenha, ainda que tenha uma licença médica, INSS, ou então um atestado médico inferior a 15 dias, no momento que ele volta, ele já pode ser readaptado. Ele não precisa sair do cargo dele, ficar em disponibilidade, nada disso, para poder ser readaptado em outra função. Então, não vai ter interrupção do exercício. E a recondução, né, que é, no caso, ele está ali, ele está como motorista, tá lá, vai para assistente administrativo, não dá certo como assistente administrativo. No mesmo, olha, eles falaram, não deu certo como assistente administrativo, a partir de amanhã tu vai voltar a ser motorista, mas não interrompeu o exercício, ele continuou servidor do município. Não teve a saída e a volta, né? Ele vai, num dia ele vai estar de assistente administrativo, no outro dia ele vai estar de motorista de novo, sem interrupção, certo?
O início, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Na ficha funcional vai estar lá, né? Tudo registrado isso aí. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão de pessoal os elementos necessários ao assentamento individual. Ou seja, vai ter a documentação necessária para a investidura do cargo, né? O servidor que por prescrição legal deva prestar caução como garantia não poderá entrar em exercício sem prévia satisfação dessa exigência, certo? A caução poderá ser feita por uma das modalidades seguintes: depósito em moeda corrente, garantia hipotecária, título de dívida pública, seguro fidelidade funcional emitido por instituição legalmente autorizada. Sinceramente, nem sabia da existência disso aqui. Tá lá no regime jurídico dos servidores, mas provavelmente não vai cair na tua prova. Isso aqui é uma coisa que eu acho que nem está sendo usada de fato ultimamente. Porque aqui tá dizendo tipo uma caução em dinheiro, né? Alguma garantia de que ele vai trabalhar, sei lá, alguma coisa assim. Não tô sabendo bem. Se vocês quiserem pesquisar sobre isso até, viu? Fiquem à vontade, mas eu acho que não cai na prova de vocês. Acho que não vale a pena vocês ficarem se estressando com isso aqui, porque eu nunca vi acontecer nada desse tipo aqui no serviço público. No caso de seguro, as contribuições referentes ao prêmio serão descontadas do servidor segurado em folha de pagamento, certo? Não poderá ser autorizado o levante de caução antes de tomadas as contas do servidor. O responsável por alcance ou desvio de material não ficará isento de ação administrativa e criminal, ainda que o valor da caução seja superior ao montante do prejuízo causado. Certo? Vamos falar agora da estabilidade, então, né? Adquire a estabilidade após 3 anos de efetivo exercício, né? O servidor nomeado para concurso público. Ele vai ficar 3 anos trabalhando até que ele seja considerado estável, né? O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo, né, em que lhe seja assegurada ampla defesa, certo? O processo administrativo disciplinar, no caso dele cometer uma falta grave, né, e ele seja punido num processo administrativo disciplinar com demissão, mas vai ser assegurada para ele a ampla defesa. Enquanto não adquirir a estabilidade, ou seja, antes de 3 anos, né, poderá o servidor ser exonerado. Exoneração não é punição, tá? Exoneração é só um desligamento pacífico, tranquilinho, assim, né, da administração com o servidor, porque ele simplesmente não preencheu algum requisito, né? Ou, né, no caso da exoneração do servidor em comissão é livre nomeação e exoneração, mas exoneração mesmo para o servidor que está num cargo efetivo e não é punição, né? É só uma decisão administrativa discricionária que vai tirar ele do serviço público. Não costuma acontecer, mas pode acontecer. Então, enquanto não adquirir a estabilidade, poderá o servidor ser exonerado no interesse do serviço público nos seguintes casos: inassiduidade, né? Inassiduidade, o que é? É faltas, né? Faltas. Indisciplina, que é uma conduta indisciplinada, né? Aquele cara que chega bêbado, que grita, que fala palavrão e né, não respeita ninguém, não respeita os seus colegas, não respeita os contribuintes, nada, né? Então é indisciplina. Insubordinação, ou seja, desobedecer ordem direta que seja legal, né? Digamos, o teu chefe te deu uma ordem direta para tu fazer uma determinada coisa. E aí aquela ordem não é para fazer uma coisa ilegal, né? É uma coisa que é lícita e o teu chefe tá mandando tu fazer, só que tu não tá afim de fazer aquilo. Aí ele fala aqui, ó, olha, organiza esse arquivo aqui para mim. E aí ele fala, não, eu não vou organizar o arquivo. Organiza o arquivo, rapaz. Não vou. Sabe? Isso é uma insubordinação. Então pode ser motivo para o secretário dizer, não, então tá, não quer arrumar o arquivo, beleza. Estou te exonerando a partir de hoje, por insubordinação. De acordo com o artigo 21, inciso 3 do regime jurídico, tu foi insubordinado e hoje tu tá exonerado.
Simples assim. Exonerado por insubordinação. Ineficiência, ou seja, ele vai ter uma avaliação periódica no estágio probatório e ele pode ser considerado inapto para a função, né? O cara poderia ser muito bom em vários aspectos, mas como no exercício daquela função ele não foi legal, ele não foi eficiente. Então, ineficiência é um motivo também de exoneração, né? Não é punição, mas o cara simplesmente não deu no couro e vai ser demitido. Demitido não, exonerado. Demissão é outra coisa. Exoneração não é punição, demissão é punição, certo? Falta de dedicação ao serviço, que é a pessoa que é descomprometida, né, que é negligente, que não faz alguma coisa que era para fazer, né? Ela vai deixar para trás algum serviço, alguma coisa, e o secretário, né, o prefeito, alguém vai dizer, tu não serve porque tu não é dedicado, né? E a má conduta, que é, sei lá, a pessoa fofoqueira, a pessoa que não tem uma boa conduta perante os colegas, né? Ocorrendo hipótese prevista nesse artigo, o chefe imediato do servidor representará a autoridade competente, a qual deverá dar vista ao servidor, a fim de que o mesmo possa apresentar sua defesa no prazo de 5 dias. Ou seja, o superior imediato ele vai falar com a autoridade competente, vai dizer, aquele cara ali não serve. Aí a autoridade competente vai chegar para ele e vai dizer, o teu superior imediato, tu disse que tu não serve. Tu tem 5 dias para apresentar uma defesa. E aí essa defesa dele vai ser avaliada, né? Não significa que vai ser aceita, mas enfim. Ele vai dizer, o chefe dele vai dizer, ele tá faltando demais. Aí ele vai apresentar a defesa e vai dizer, mas eu não tive nenhuma falta. Aí vamos supor duas situações. Na primeira situação, o chefe vai chegar lá pro João, né? Vai dizer, João, tu falta demais. Não, pro João não. Ele vai chegar pra autoridade competente. Vai dizer, eu vou tirar o João e vou tirar o José. Os dois estão faltando demais, né? Aí o João e o José vão ser comunicados disso. Aí o João, ele vai apresentar o relatório do cartão ponto dele, onde mostra que ele nunca faltou, né? Aí a autoridade competente vai fazer o quê? Vai dizer, não dá, não vamos desligar o João, porque ele nunca faltou. Então é esse motivo que foi dado para ele ser exonerado por inassiduidade não tá batendo, né? Então o João fica. Aí vai ver o relatório cartão ponto do José, ele tem 15 faltas no mês. Aí ele tá exonerado realmente, porque os motivos que ensejaram, né, para que o superior imediato dele representasse a autoridade competente sobre a conduta dele, né, foram motivos lícitos, motivos que condizem com a realidade. Então José está exonerado, né, exonerado por inassiduidade. Certo, vamos continuar aqui. Decorrido o prazo de defesa, né, os 5 dias, apresentada esta ou não, e atendidas as diligências eventualmente requeridas e determinadas, a autoridade competente decidirá, no prazo de 15 dias, né, em ato motivado, pela exoneração do servidor ou sua manutenção no cargo, continuando nesse caso sob observação. Ou seja, ele pode até se livrar num primeiro momento, mas ele vai ser observado. Vamos supor, o José, que nem eu falei, né, perdeu o cargo, foi exonerado. E o João, eles viram aqui, mas o João não teve falta. Então, não caracteriza a falta de exoneração dele, né? Só que vão observar o João. O que tá acontecendo? Se ele falou que o João não vem e ele apresentou ali dizendo que vem, o que está acontecendo? Aí eles podem lá na frente descobrir que o João bate o ponto e sai, né? Então o superior imediato dele estava observando que ele não estava sendo assíduo, mas ele estava simplesmente registrando o ponto e indo embora. Então ele vai ser exonerado também. No caso, essa observação vai definir se ele realmente não faz aquilo que ele provou já não fazer, né? Certo? E vamos falar então na próxima aula sobre recondução.
Por enquanto a gente fica por aqui. Eu não quero fazer aulas muito longas para que tu possa, cada minuto que for sobrando do dia, tu vai lá assistir um pouquinho, tá? Então eu vou encerrar essa aula por aqui. Na próxima a gente continua. Valeu, um abraço.